o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento estão aqui junto de nós, independente da distância, estão nos acompanhando e acompanhando os trabalhos aqui desta casa. E particularmente hoje, sábado, às 20 horas, nós temos aqui as nossas exposições doutrinárias, palestras. E as nossas exposições, o fundo desse comentário, ela tem o sentido de trazer esclarecimentos na questão de projetar luzes sobre nossas consciências. Então, que a paz e a proteção de Deus, nosso Pai Criador, e de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente em nossas vidas nesse momento, todos nós. Então, hoje nós estamos trazendo para a nossa reflexão, porque o importante sempre é essa reflexão que nós possamos fazer em torno daquilo que ainda temos dificuldade ainda de entender. E a finalidade aqui desta casa, e a finalidade das palestras, é procurar trazer o máximo possível de contribuição para que aqueles que nos ouvem, aquele que fala também, porque na medida em que nós começamos a levantar a questão ou problemas, então todos nós somos beneficiados. Não existe aqui na Terra aquele que já sabe tudo. Não existe. O único ser que passou por aqui, como autoridade moral, nós sabemos de quem se trata. É nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos aqui trazer para a nossa reflexão um assunto bastante importante, porque ele faz parte da realidade da vida. Nós vamos falar sobre revelações. A palavra revelação, ela vem do verbo revelare. Ela traz o sentido de esclarecer, de informar, trazer informações. Mas é tudo aquilo que nós precisamos. Sempre precisamos e continuaremos a precisar. Porque por mais que nós avancemos no campo do conhecimento, e por mais conhecimento que nós tenhamos adquirido, ele sempre será muito relativo, quando não ainda muito pouco em relação ao que está para acontecer. Então a humanidade terrestre, nós os homens que fazemos parte aqui da Terra, nós sempre tivemos essa necessidade, e essa necessidade do conhecimento, ela nunca nos faltou de forma alguma. Em todas as eras da humanidade, desde que nós passamos a entender como seres humanos, fazemos parte deste mundo, nós sempre tivemos essa necessidade do saber. Então isso nunca nos faltou. Não só agora no momento que nós estamos vivendo, porque nós somos ainda assim, muito imediatistas. Nós gostamos de trazer muito aquilo que está projetado para a nossa era, o nosso tempo, o momento que a gente está aqui na Terra. Mas nós já tivemos muitos momentos aqui na Terra, muito lá atrás. Em determinados momentos, nós éramos totalmente assim na condição de primitivos. Um contato muito pequeno com a realidade das coisas que se processam no nosso meio. Se nós buscarmos aí retroagir muitos anos, 3, 4, 10 mil anos, seja lá o que for, nós vamos perceber que nós nunca estivemos órfãos do conhecimento. Então, quando nós falamos de revelações, essas revelações, elas só acontecem em momentos certos. Vamos supor a nossa existência aqui na Terra desde o começo e até agora, porque nós continuaremos a andar, nós continuaremos a avançar. Então isso foi sempre dividido assim por uma questão de épocas, de setores, porque não adiantava trazer revelações para nós lá num tempo atrasado, numa era muito remota, conhecimentos que nós não tínhamos condições de absorver. Nós não tínhamos condições de entender. Então, as coisas, os conhecimentos estão estritamente dosados, assim, em partes. Na medida em que nós vamos caminhando, o mundo maior, superior, que nos supervisiona,
ele sabe mais ou menos o momento, e é claro, coordenado, e ali por Jesus o Cristo, é ele que está à frente de tudo isso. Então só vem as informações na medida em que nós estamos aptos para receber. Agora, após um grande avanço, uma grande jornada que nós viemos fazendo, agora estamos numa era já um tanto diferente. Já passamos por muitas eras, e diante dessas eras, esses pacotes de informação eles vão chegando a nós. Mas agora estamos vivendo uma era assim bem mais avançada. Mas ainda nos falta muito conhecimento em relação aos acontecimentos da vida. Ainda nos falta muita coisa nessa relação, nesse sentido de estar mais próximo da verdade, para que a verdade nos liberte do desconhecimento. E nós queremos então nos ater agora numa época muito importante. É a era em que Jesus ele estabelece o seu programa para estar aqui conosco. É o momento em que fica estabelecido, pré-estabelecido, o momento em que ele ia corporificar aqui junto de nós. E é claro que nós não sabemos quando se deu isso. Nós só sabemos que antes da vinda dele, isso implica talvez em milhares de anos lá atrás. E aqueles seres queriam fazer parte desse programa. Porque é um projeto, é um programa pré-estabelecido por ele. O que nós sabemos é que nessa reunião espiritual que remonta a muito tempo, estavam ali presentes grandes legiões de espíritos, milhões de espíritos participando dessa reunião. E segundo algumas informações, muitos dos que já estavam aqui na Terra mais avançados, em momento de desdobramento também estavam fazendo parte dessa reunião, porque era uma reunião muito importante, estabelecendo diretrizes e deveres, compromissos para muita gente, porque são gente como nós, só que muito mais avançados. Então, nesse programa do Cristo, nós temos aí o advento daqueles que vinham dar essa estrutura para ele, os precursores de Jesus. Tanto que nós que estudamos a Bíblia, e nós sugerimos que a gente deva estudar profundamente essas questões, Novo Testamento, que está ligado ao Antigo Testamento, para que a gente possa começar a entender melhor o processamento de tudo aquilo que está se dando. Então, antes de Jesus vir aqui, aqueles que já chegaram primeiro que ele. Já estava no programa, mas Jesus ficou aguardando aqueles que vinham primeiro, que iam cumprir com missões aqui na Terra. Vamos pegar alguém aí, vamos pegar que quase 1500 anos antes da vinda dele, já estava predestinado para vir cumprir uma grande missão. E até nós podemos chamar isso de uma primeira revelação, porque são 3 revelações fundamentais. Houve muitas outras revelações, mas essas 3, elas fazem parte do contexto aqui da humanidade terrestre. É um momento em que a humanidade está mais amadurecida, num contexto, não todos, porque ela está dividida. Aqueles que estão mais avançados, aqueles que se encontram numa situação média, mediana, e aqueles que estão mais recuados no tempo e no espaço e que eles têm dificuldade ainda. Mas tudo isso vai se arranjando. Então, se nós recuarmos 1500 anos, 1400, 1450 anos de Cristo, nós temos aí Moisés. Não é por acaso que ele está no programa. E tanto que ele é o encarregado de fazer com que nós, a humanidade, tivéssemos acesso às leis fundamentais. Alguém tinha que fazer isso, mas esse alguém, que já estava pré-determinado, é Moisés. E quem é essa figura, esse ser Moisés? Quando nós estudamos a Bíblia, no Antigo Testamento, ali, principalmente na parte do Êxodo, nós vamos ver ali, da forma como ele aparece na vida, ali naquele momento, e da forma como ele começa a crescer, e da forma como ele começa a se envolver em torno do seu compromisso que tem aqui conosco. Qual era a finalidade dele? Qual era a finalidade dele? A finalidade de Moisés, em primeiro lugar, era retirar um número muito grande de pessoas que estavam no Egito, hebreus, que estavam lá no Egito. Então, a incumbência dele era de retirar esse pessoal. Só que esse pessoal que estava lá, eles permaneceram no Egito
cerca de 450 anos, mais ou menos, lá no Egito. Então, muitos tiveram contato com a cultura egípcia e muitos participaram e acabaram se envolvendo com a cultura e acabando sendo como que um verdadeiro egípcio. Até a cidadania era egípcia, para muitos. Então, muitos se envolveram com os sacerdotes, aqueles que tinham seus rituais, a idolatria, os rituais de sangue. Muitos deles acabaram se afinizando com aquilo, se envolvendo com aquilo. Uma parte desse povo que estava ali acabaram se envolvendo dessa forma. Mas outra parte, eles permaneceram fiéis. Mais fiéis à ideia de um Deus único. Porque a finalidade de Moisés, nessa primeira revelação, era estabelecer o monoteísmo. Mono, um. A ideia de se cultuar um e o verdadeiro Deus, que é o Criador de todo o universo que nós sabemos. Então essa parte estava dividida. Mas ele não tinha como retirar essa parte, porque eles estavam juntos. Aí então ele retira, num determinado momento, ele retira esse pessoal. Que era um cerca, segundo está lá no Êxodo, lá, cerca de 600 mil homens. Afora mulheres e crianças, que foram retirados e atravessando o Mar Vermelho, chegando naquele deserto, eles permanecem ali 40 anos, se movimentando de um lado para o outro. Então, mas o que nós estamos tentando colocar aqui é essa figura importantíssima de Moisés. Não é por acaso que ele aparece ali. Não é por acaso que ele e Arão, seu irmão, estão ali naquele contexto. Então, em determinado momento, quando ele consegue, e é claro que por trás disso tudo, para eles chegarem ali, aconteceu muitas coisas. Mas nós não temos tempo aqui para começar a falar de muitas coisas ocorridas ali. Mas vamos só pegar essa parte, que ele chega e retira esse grande contingente de pessoas. Então havia uma mescla daqueles que já eram monoteístas, acreditando no único Deus, e muitos que eram politeístas, acreditavam em vários deuses e tinham se envolvido com aqueles sacerdotes egípcios que tinham esse tipo de conduta. Bom, então eles estão ali. Esse trajeto dessas pessoas que o Moisés traz, esse trajeto até ali na Palestina, o atual Estado de Israel hoje, ele podia fazer isso dentro de um ano, talvez até menos, né, fazer esse trajeto. Mas ele fez com que esse pessoal se movimentasse ali 40 anos para desgastar um pouco essa brutalidade, essa bruteza daquelas pessoas. Muitos eram muito truculentos, uma grande parte. Então essas pessoas tinham que sofrer um pouco, passar fome, necessidade, uma porção de coisa a mais, para que eles pudessem amolecer. E é justamente num determinado momento em que Moisés, então, ele vai cumprir com a sua missão, em torno dessa primeira revelação. Aí então ele vai para o Monte Sinai, tudo já estava devidamente explícito para ele não tinha dificuldade de saber, porque intuitivamente e pela inspiração ele sabia que ele tinha que cumprir, porque todos nós, quando a gente vem aqui para a Terra, nós trazemos bloqueios, o atual esquecimento do passado. É claro que para essas pessoas estava bem mais dimensionado. Então, ele vai ao Monte Sinai e a finalidade era ter contato com os 10 mandamentos. E é justamente isso que acontece. Mas ele foi, e a ideia das pessoas que ele ficaram é que ele ia voltar rapidamente. Ele ia subir ao monte, que está ali na Turquia, ele ia subir e ia voltar logo. Mas aí acontece que ele recebe as tábuas depois, posteriormente, né, num fenômeno de efeitos físicos, a escrita direta, através de um fogo que não é o nosso fogo comum, né, totalmente diferente na forma de luzes, como se fosse um LED, aquelas línguas de fogo que chegavam até lá e ia gravando as palavras, os 10 mandamentos. Bom, aí então ele começou a demorar para voltar. E segundo a sua demora, as pessoas que estavam ali já começaram a criar uma confusão. As pessoas que tinham plena consciência e fé que realmente ele ia lá cumprir com o seu desiderato e ia voltar.
mas uma parte já começaram a criar a confusão. O pessoal do contra, o pessoal da oposição, que está envolvido muito com as trevas. Quer dizer, não significa oposição é opor, mas muitos tinham um envolvimento muito grande com as trevas. Então, como ele estava demorando um pouco para voltar, já começou a correr as fofocas ali. Olha, ele não vai voltar mais. Esse tal de Moisés aí que nos retirou, ele podia muito bem nos ter deixado lá no Egito. Embora nós estávamos escravizados, mas parece que aqui a situação está mais difícil. Ele não vai voltar, ele nos enganou. Mas aí o pessoal, o Arão, falou, não, ele vai voltar. É claro que se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Bom, passando um tempo e a demora, o que eles resolveram? Eles também eram uma grande parte, talvez, não sabemos se a metade ou mais da metade daquele povo que estava ali. Eles começaram então a engendrar alguma coisa. Como eles eram politeístas e adoravam vários deuses, vamos construir um Deus aqui para a nossa adoração. Foi quando então eles construíram o bezerro de ouro, estavam ali em plena adoração a ele. No 7º dia, mais ou menos, parece uma semana, 7 dias, Moisés aparece. Aí ele já vinha com as tábuas, né? Ali estava ali escritas as leis de Deus, as leis fundamentais, que são leis universais. E de repente, quando ele chega, ele vê aquele alvoroço todo, o povo dividido, uma parte, os monoteístas, as partes que eles buscaram manter essa fé, essa cultura do Deus único, eles não se alteraram, mas a outra parte criaram essa confusão. Bom, ao ponto que Moisés, segundo está ali colocado na Bíblia, ele se irrita e joga as tábuas e elas se quebram. Mas na verdade depois elas foram reconstruídas novamente. Bom, então aí, o que está acontecendo? Aí está a primeira revelação. Qual a importância dessa revelação? A importância das leis. Porque como é que nós, a humanidade, agora num tempo totalmente já diferente, especial, onde a humanidade terrestre, nós, a humanidade, após andarmos bastante, nos movimentarmos bastante, fazendo essa jornada, nós chegamos já num tempo atual, onde a partir daí possa começar a acontecer o movimento da regeneração da Terra. Aquilo que Jesus vinha depois para pregar de uma forma bem segura. A instalação do mundo, a presença do Evangelho, a presença de Deus cultuado de uma forma totalmente diferente. A implantação do reino de Deus aqui na Terra. Então, nós vamos perceber então que a partir desse momento, uma grande revelação, talvez, se não for... não dá para decidir qual que é a principal. Porque depois nós temos a segunda revelação, que é a vinda de Jesus, a corporificação dele aqui, mas a primeira é fundamental. Como é que nós iríamos nos movimentar, como que nós iríamos nos regular nessa relação de pessoas, de homens, se não tivesse leis seguras. E o decálogo, os 10 mandamentos eram as leis seguras. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e por aí vai os 10 mandamentos, que são fundamentais, todos eles fundamentais. Aí, porque essa lei vem para regular a humanidade. Totalmente desregulada, cada um, apesar de Moisés ter estabelecido suas leis lá atrás, mas eram leis disciplinares só. As leis que Moisés elaborou foi para disciplinar o povo, com uma dificuldade muito grande. Aí, a partir então dos 10 mandamentos, é uma lei que ela vai ter que vigorar. É claro que ela não começou a vigorar no começo, já no início, mas nós já tivemos contato com ela, e a partir desse contato, as pessoas mais sábias já foram entendendo que eram leis universais, leis seguras, que poderiam então regulamentar toda a nossa situação aqui na Terra. De imediato? Não, mas no decorrer de um tempo nós já tínhamos alguma coisa muito importante. Então Moisés é essa primeira revelação para nós, essa primeira revelação. É claro que nós podíamos ficar aqui comentando mais coisas, mas não importa. Ela é a primeira revelação fundamental. Qual que é a segunda revelação? O advento do Cristo. Porque aqueles que chegaram primeiro, chegaram para lhe preparar o terreno. Os precursores dele. Porque e isso está, inclusive, junto aos profetas.
junto aos profetas, que já foram anunciando, como Isaías, dando assim, um entender tão grande da vinda dele, com uma segurança tão grande da vinda, o que ele ia fazer, o que ia acontecer, profetizando exatamente tudo aquilo que posteriormente aconteceu com ele. Como Miqueias, lá no capítulo 4, 2, 4, ou 4, 2, uma coisa assim, ele descreve com segurança a vinda dele e a chegada dele aqui. E tu, Belém, embora pequena, dentre as grandes de Judá, porque antigamente era Eufrates o nome. Então de ti sairá aquele que será o rei de Israel. É a chegada de Jesus, então, que vai confirmar essa segunda revelação importantíssima para nós. Porque nesse momento nós temos a presença viva dele aqui. E ele deixa todo um grande legado que fica corroborado aí no Evangelho, no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento significa aquilo que é novo para o momento. Nós temos o Antigo Testamento, que traz toda uma cultura de ensinamentos anterior à vinda dele, mas agora nós temos o Novo Testamento, que é a partir da presença dele aqui na Terra. Então está tudo elaborado, está tudo informado da forma como ia acontecer. E da forma como aconteceu, os profetas, vários, os profetas maiores, os profetas menores, e até porque Jesus sempre confirmava isso, porque aí está a lei e os profetas. Até nesse campo de regular, esse movimento social nosso, lá em Mateus, ele vai dizer, 7,14, ele vai dizer, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, é lei de relação, assim fazei o vós também a eles. E finalizava dizendo, porque aí está a lei e os profetas. A lei já estabelecida para nós, a partir de Moisés, e os profetas anunciando como devia ser a nossa conduta, como devia ser os nossos movimentos aqui na Terra. O nosso comportamento, que não foi bom. Mas nós não gostamos muito quando os profetas começaram a anunciar isso, da forma como nós deveríamos nos conduzir. A maioria de nós não gostamos. Tanto que a maior parte dos profetas que traziam essas verdades, porque eles eram os verdadeiros canais de informação, de revelação entre o mundo maior e nós. O que nós fizemos com eles? A maior parte nós apedrejamos, expulsamos. E a maioria nós matamos. Está lá Jesus confirmando isso. Lá na entrada triunfal lá em Jerusalém, quando ele chega e ele simplesmente se dirige dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, olhemos, né? Tu que matas os profetas e apedrejas aquele que eu te enviei. Quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com seus pintinhos, agasalhá-los? Quantas vezes quis eu fazer isso, mas vós não quisestes. Então vejam, nós, a humanidade terrestre, de uma forma tão imperfeita ainda, que a dificuldade que nós tivemos e que na atualidade nós temos ainda a dificuldade de nos entrosar definitivamente nas leis divinas. Então, essas são as revelações fundamentais. Moisés, ele está incumbido de trazer isso para nós. E a partir dele, os profetas começam a divulgar e a trazer as informações e a revelar. Moisés revela as leis, os profetas começam a fazer essa corroboração, trazendo as informações. E Jesus vem e ele nos traz todo esse grande legado. Encontra um mundo totalmente conturbado, encontra um mundo violento, ainda, não na sua totalidade, mas uma grande parte, ainda era totalmente bélica, belicosa, guerras, a violência, tudo isso acontecendo. Tanto que quando ele chega, a primeira coisa que acontece, as trevas, com certeza, que já o tinha rastreado, já começaram a trabalhar contra eles. E encontrou mentes e seres aqui do lado de cá, ali em Jerusalém, como os fariseus, que podiam dar todas as estruturas para as trevas cumprir com aquilo que elas queriam, com o desiderato delas,
de impor e não permitir que as coisas se mudassem. Então Jesus, vejamos, ele nasce lá em Belém, mais ou menos, segundo informações proféticas, mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, vem a notícia para que do anjo Gabriel, através de sonho, uma forma mediúnica, para José, para que ele pegasse Maria, o menino, e fugissem para o Egito. Fujam porque Herodes quer matar o menino. Mas não deu outra, era exatamente isso que estava acontecendo. Tanto que quando eles vão embora, e quando Herodes o Grande se vê enganado, ele manda suas milícias para lá. Vejamos, por que 1 ano e meio? Porque ele sabia que esse menino ele não era recém-nascido. Então, para ter segurança, ele pegou de 2 anos para baixo. E mandou matar todos os meninos daquela região e adjacência de 2 anos abaixo. E houve aquele clamor, como consta lá em Jeremias, Raquel chorando pelos seus filhos, que agora não existem mais, morreram. Então, vejamos a dificuldade que Jesus encontrou aqui. Essa segunda revelação, porque a segunda aliança, a primeira aliança é Moisés, a segunda aliança é ele. Essas alianças acontecem entre o mundo maior, entre a estrutura Deus e a estrutura ele, Jesus, conosco aqui na terra. Foram estabelecidas alianças. A primeira, Moisés, ele agora vem como aliança e como a segunda revelação para nós. Mas, aí, então está para acontecer uma outra terceira revelação. Qual seria? Se me amais, João 14 e alguns versículos à frente, se me amais, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, porque ele é e será o Consolador por excelência. Vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ele vem para vos ensinar, olhamos, vos ensinar todas as coisas, todas, não algumas, e vos fazer recordar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Para nós, quem que nós julgamos ser essa terceira revelação? Se não a doutrina espírita, se não o espiritismo. Porque o espiritismo, para nós sabemos que ele é a expressão do Evangelho. Ele é a revivência do Antigo Testamento e do Evangelho. Então, vejamos como as coisas se encadeiam. Esse Consolador que ele promete é ele mesmo. Só que na era em que ele estava aqui, ele estava limitado para falar para uma cultura daqueles tempos, até a nossa era da atualidade. Porque o Consolador prometido para nós, e como ele é a expressão de Jesus, a expressão do Novo Testamento, ele é a expressão do Evangelho, ele vem aparecer aqui em 1857. Para nós espíritas, o Livro dos Espíritos. A primeira edição, 1857, 18 de abril de 1857. A presença do Consolador chega até nós. E ele aparece num livro ainda com 501 questões. Mas em 18 de março de 1860, esse livro está totalmente refundido com as 1019 questões. Ali ele tem resposta para tudo. Não existe nada que ele não responda. É por isso que Jesus diz, vem para vos ensinar todas as coisas. Alguém possa contrariar isso? No mundo religioso, que nós respeitamos das maiores formas, eles têm alguma coisa a dizer sobre isso, porque Jesus está sendo bem claro. Vem vos ensinar todas as coisas e vos fazer recordar o que vos tenho dito. Por que recordar? Porque, embora nós tivéssemos contato com o Evangelho no passado, nós, em determinado tempo, nós começamos a esquecer. Começamos a não dar muita importância. Nós começamos a ir em torno de críticas, de muitas coisas que as pessoas diziam sobre a veracidade do Evangelho. Então, muitos de nós ficaríamos esquecidos. Na Idade Média, então, nós vimos que uma coisa ficou e assumiu certa gravidade na Idade Média, com o advento da Inquisição, do Santo Ofício, as pessoas indo para fogueiras, porque eles apareciam agora, na Idade Média,
como médiums, pessoas que tinham sensibilidade mediúnica, alguns que ouviam vozes, outros que tinham clarividência, que eram flashes rápidos. Então, era tido como herege, tinha que ser combatido. Mas não era a real e verdadeira Igreja Católica. Não era a Igreja Católica real, verdadeira, a legítima, não. Mas foram aqueles que entraram, foram aqueles que infiltraram e acabaram se tornando o poder. E diante disso tudo, começou a haver um trabalho daqueles que não aceitavam isso, que eram os espíritos que não aceitavam e começaram a se reunir para protestar contra esse tipo de atitude e de coisas. Por isso que a palavra protestante vem dos protestadores. E nós temos John Wycliffe, lá, que ele era teólogo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele já começa a protestar. No século XV, 1400 e pouco, ele já começa a protestar. Nós temos John Hus, que aí no século XIV, XVI, ele também, que era grande líder dentro da Igreja Católica, também dá sequência a esse protesto. E vai culminar, então, em Lutero, que é aquele que chega e coloca as 95 teses lá na igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. Mas ele foi o que culminou, que trouxe essas 95 teses e teve a coragem de pregar lá Mas isso já vinha lá de trás, essa necessidade de protestar contra essas coisas erradas. Então vejamos quanta coisa aconteceu, mas quanta iluminação também nós tivemos. Quantas mentes, muitas mentes, múltiplas e múltiplas, que foram iluminadas e que pensam de forma diferente. Graças à primeira revelação, que é a base dela em torno das leis divinas, a segunda revelação, ele próprio Cristo corporifica aqui, que gera um programa pré-estabelecido por ele, e posteriormente, aquilo que também está pré-estabelecido, que deveria acontecer agora no século XIX, que é, para nós, a doutrina espírita. Então, meus queridos irmãos, são ligeiras pinceladas em torno de um assunto muito profundo. É um assunto muito grande. Não tem como a gente chegar aqui e estabelecer assim, uma quantidade maior. Então nós temos que sintetizar, fazer com que, com o mínimo tempo, a gente traga alguma contribuição. Então, a nossa profunda gratidão a cada um daqueles que nos ouvem, nos acompanham. E nós gostaríamos de dizer àquelas pessoas que nos ouvem, se eles gostam, acham que é interessante, se for interessante para eles, dê o like, compartilhe, vamos compartilhar, porque as coisas boas têm que correr mundo. Estamos vivendo uma era de grandes transformações, e tudo aquilo que é bom, que é cultural, que traz cultura informativa, vamos passar para a frente. A nossa profunda gratidão a vocês todos, e que Deus, nosso Pai Criador, o Filho dele, Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, e a mãe dele, Mãe Santíssima, possa estar presente na vida de cada um nesses momentos difíceis. E que nós rogamos que todos aqueles que estejam vivendo momentos de dificuldades no momento, que é o que não nos falta, também sejam amparados e assistidos com todas as suas famílias. Muito obrigado. Oremos, agradecendo a Deus, a Jesus, por esses momentos singulares para todos nós, porque é um momento de suma importância, é um momento que nós dispensamos, em que nós nos liberamos, então, da televisão, de outras coisas, para a gente poder fazer com que a nossa mente ela possa receber mais luzes na área das informações. E aquilo que trouxemos hoje, em torno desses 3 princípios fundamentais, reveladores, possam ter contribuído com muitos dos nossos irmãos, nossos semelhantes. A nossa profunda gratidão a todos e rogamos a Deus e a Jesus, ao mundo maior, que toda a família aqui na Terra, todos os nossos irmãos, nossos semelhantes, onde quer que eles se encontrem nesse momento de tantas dificuldades, sejam amparados, assistidos, nesse momento em que o desespero e as aflições são tão grandes. A proteção do Cristo e a paz dele esteja junto de cada um. Muito obrigado.